Eu estarei lendo primeiro e depois os irmãos queiram repeti-lo por gentileza. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Os irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Senhor, nós queremos te render graças por mais este dia. Te render graças ao Senhor porque no amanhecer deste dia nós oramos a Ti, te pedimos ao Senhor pela preservação da nossa vida, dos nossos filhos, daquelas pessoas que nós amamos, que saíram para estudar, para trabalhar. E te agradecemos ao Senhor porque agora já retornamos, já estamos aqui na Tua casa para te prestar um culto ao Senhor. Muito obrigado ao Senhor por teres ouvido as nossas orações e teres atendido também as nossas petições ao Senhor. E agora, Senhor, quando iremos estudar um pouco mais da Tua palavra, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Senhor Deus. Que Ele faça-nos entender, ó Senhor Deus, tudo quanto Tu queres, ó Senhor, que nós venhamos aprender, ó Senhor Deus. Muito obrigado e te suplicamos pelos Teus servos que se encontram a caminho da Tua casa. Agradecimento este feito em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. 5 decisões para viver plenamente. Aqui nós observamos um cidadão com uma luneta, né? Assim no topo aqui de um determinado local, e observando. E eu creio que se ele tivesse mais baixo, pela ideia que nós temos ali no fundo, como se fosse prédio, a visão dele seria interrompida. Então ele está num lugar mais alto para poder ter uma visão mais ampla, uma visão melhor. Até porque quando no Antigo Testamento as fortalezas eram construídas, elas eram construídas sobre um morro, sobre os montes. Porque dos montes eles poderiam observar lá embaixo e ver um exército inimigo se aproximando. Então eles tinham condições de se prepararem para um embate, para um combate. Então as fortalezas, os grandes, como eu poderia dizer, os grandes quartéis de hoje em dia eram colocados assim no monte, porque dali eles poderiam observar o inimigo vindo a uma certa distância. E também se nós começarmos a observar que na nossa vida também é assim. Na nossa vida também é assim. Se você quiser olhar um pouco mais distante, você não pode permanecer num local baixo. Antigamente esse púlpito aqui, ele era baixo, era lá embaixo, era aqui embaixo, bem embaixo mesmo. Deveria ter uns 30 a 50 centímetros de altura do piso. Então havia uma certa dificuldade de visualização dos irmãos em relação aqui à frente quem estivesse fazendo uso da palavra ou cantando, ou louvando ao Senhor. Então agora, né, os irmãos já conseguem, eu consigo ver melhor os irmãos pela posição em que me encontro. Uma outra ideia também é nos quartéis. Hoje em dia, nenhuma guarita é feita, dificilmente uma guarita é feita embaixo. Geralmente é no alto, sobre um muro, né? Em cima do muro as guaritas são colocadas ali. E os sentinelas, os soldados, né, eles ficam ali do alto observando, têm uma boa visão de tudo que está acontecendo. Inclusive, hoje em dia, nas operações que nós vemos aí, né, da polícia, eles utilizam muito o helicóptero. O helicóptero vem, né, e vai informando da situação toda. Então, do alto, você consegue ter uma visão melhor. E aqui nós vamos falar nesta noite sobre 5 decisões para viver plenamente. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual o tipo de vida, já tratamos algumas semanas a respeito deste assunto, né? Um assunto similar a este, mas 5 decisões que eu quero apresentar aos irmãos para viver plenamente. Aliás, não eu, mas a Bíblia. A Bíblia apresenta 5 decisões para vivermos plenamente, para termos uma vida melhor. Quem não quer ter uma vida melhor? Todos nós queremos ter uma vida melhor. Todos nós queremos ter uma vida assim de experimentar grandes coisas.
Todos nós queremos. Eu creio que nenhum de nós aqui gostaria de viver sempre no mesmo nível, sempre no mesmo patamar, sempre aquele mesmo tipo de vida. Nós queremos uma vida melhor. Mas para que isso venha a acontecer, para que isto ocorra, se faz necessário que nós estejamos seguindo as orientações bíblicas, alguns passos, alguns ensinamentos que a Bíblia passa para cada um de nós. Eu sempre tenho falado, por onde eu passo, e tenho dito também aqui na igreja, que o importante não é apenas nós decorarmos, muitos irmãos decorarem versículos. O importante é nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Quando eu leio um versículo, quando os irmãos leem um versículo, é importante analisar da seguinte forma: o que Deus quer falar ao meu coração através desse versículo? O que eu estou aprendendo por intermédio deste versículo? O que eu posso fazer? Como eu irei reagir de acordo com o que eu estou lendo aqui na palavra? Então não basta apenas lermos a Bíblia, é necessário nós fazermos uma observação. E aí, dentro dessas 5 decisões, nós temos logo em seguida um versículo que os irmãos leram, que é o Salmo 90, versículo de número 12, que nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, falamos também já algumas vezes aqui sobre o que o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Em 1988, um cantor popular, ele já dizia o seguinte: o tempo não para. Em 1988, num álbum dele, ele já colocou a música com este título, que o tempo não para. E realmente passa muito rápido. Agora, o que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer para aproveitar estes dias? Aproveitar esses dias que parece que ele vai se encurtando cada vez mais. Cada vez mais parece que você não vai sobrando tempo para você. Parece que você planeja, nós vamos planejando, colocamos na agenda algumas coisas, mas no final do expediente, no final do dia, você não consegue cumprir todas aquelas atividades que você agendou para aquele dia, que você se programou para aquele dia. E o tempo é muito rápido mesmo. E hoje nós vamos ver dentro de alguns versículos, através de alguns versículos, que nós precisamos aí com urgência ver essa nossa situação, com urgência ver ou rever essa situação que o salmista ele coloca aqui para nós, no Salmo de número 90, versículo de número 12. Ainda no Salmo de número 144, versículo 4, o salmista também nos coloca assim: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Seus dias são como uma sombra passageira. Então, é muito rápido, a nossa vida é como um sopro, passa muito rápido. Quando você menos espera, você já está. Houve época em que, eu não sei se isso foi só comigo, que eu era assim meio bobão, né? Adolescente junior, meio bobão, né? Eu olhava assim no espelho, né? Olhava no espelho e falava assim: meu Deus, daqui um dia eu vou estar namorando, daqui um dia estarei noivo, estarei casado. Mas não tinha ainda uma ideia a nível de trabalho, porque era um adolescente. Embora eu tenha começado a trabalhar aos 14 anos de idade com carteira assinada, mas eu não tinha assim, aquela ideia assim, de como sustentar uma família. E quando você menos espera, ou se depara com uma situação, você já está casado, já constituiu família e está alimentando aquela família. Então, o autor do Salmo aqui, 144, fala assim: o homem é como um sopro. É uma coisa rápida. Até porque nós estamos, eu creio que falaremos dentro de alguns versículos, que nós estamos aqui de passagem. E essa passagem nossa aqui, nós não sabemos a duração, não sabemos o tempo. Sabemos que iremos morar em um local que viveremos eternamente. Mas aqui nós não sabemos o tempo que passaremos. Haja vista que quando nós estamos em um cemitério, nós sempre temos uma curiosidade de olhar, né, algumas marcas ali, algumas lápides, alguma coisa escrita falando a respeito de datas.
nascimento e falecimento, nascimento e falecimento. E você observa que ali tem pessoas, né, com 1 ano de idade, com menos de 1 ano, pessoas que faleceram com 15, 18, 20, 30, 40, 50, 80, outros ultrapassam a 80, mas nós não sabemos o nosso tempo aqui na face da terra. Ninguém pode afirmar. Nós até poderíamos dizer o seguinte: não, eu gostaria de viver 100 anos. 100 anos. Com saúde, viver 100 anos. Mas você não pode afirmar: eu irei viver 100 anos. Você não tem como, não temos como. Então o escritor ele fala que a sua vida, que é a sua vida? Aliás, no versículo anterior, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Seus dias são como uma sombra passageira. Passageira. E aí Tiago, capítulo 4, versículo de número 14, ele também nos diz o seguinte: o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele vem logo com uma pergunta, ele inicia esse versículo de número 14, inicia perguntando: o que é a sua vida? O que é a sua vida? E essa pergunta eu jogo para mim e também quero transferir para os irmãos. O que é a sua vida? O que nós temos feito até o dia de hoje? Nós abordaremos esse assunto um pouco mais adiante, mas eu quero deixar logo aqui esse questionamento, essa pergunta, essa indagação para os irmãos. O que é a sua vida? O que você tem feito? O que nós temos feito em relação à nossa vida? Eu não estou falando em relação à nossa família, eu não estou falando em relação ao nosso emprego, mas o que você tem feito deste templo do Espírito Santo, essa casa onde o Espírito Santo habita, o que você tem feito? O que é a sua vida? Será que temos aproveitado no sentido de aproveitar dentro da visão divina, da visão celestial? Ou será que temos esquecido, muitos têm esquecido da visão divina, da visão celestial e querendo aproveitar o que a vida em si oferece, o que o mundo oferece? O que é a sua vida? Então, dentro dessas 5 decisões para vivermos plenamente, o Tiago vem falando a respeito disso. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É como se ele tivesse falado assim: olha, aproveitem, busquem aí estar junto com o Senhor, busquem aí um compromisso com o Senhor, porque o tempo passa rapidinho. É como se ele estivesse olhando para os dias atuais. O tempo passa rapidinho. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, o Senhor nos fala através de João aqui, João escrevendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que vem a ser este plenamente? É desfrutar da forma como o Senhor gostaria que nós viéssemos a desfrutar. Não na maneira assim, você falar assim: não, tá bom do jeito que eu estou vivendo. Mas o Senhor, conforme o irmão esteve louvando aqui à frente, juntamente conosco, sabe, Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Ele quer que você desfrute daquilo que Ele preparou para você. Tanto é que Ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu não creio no que algumas pessoas comentam, algumas pessoas falam que isso é um fato passado. Eu creio sim que isso é algo que nunca vai acabar, ou melhor, só vai acabar quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então nós precisamos como na qualidade de cristãos, ou todos os cristãos, nós precisamos, sabe, ouvir o Senhor. Mas basta não só ouvir, mas querer ouvir o Senhor. Aí, existe um cidadão chamado Tony Robbins, ele nos fala o seguinte, nos diz dessa forma: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Nós temos até, já comentado aqui, temos até aos 30 anos para tomarmos as nossas decisões.
para tomarmos as nossas decisões. Se vivermos 80, nós teremos 50 anos para conviver com a decisão que nós tomamos. Eu tenho até aos 30 para tomar a decisão, para saber o que eu quero. Mas se eu consigo alcançar aos 80 anos, eu terei 50 anos para conviver com a decisão que eu tomei. Se foram decisões boas, amém. Mas se foram decisões que de repente trouxe um prejuízo para você, ou traria para você um prejuízo, você vai conviver 50 anos com essas decisões que você tomou. Então nós precisamos ter boas escolhas, fazermos boas escolhas, para que não tenhamos que carregar um fardo enorme por 30, 40, 50 anos. E aqui ainda nos fala o seguinte, nesse próximo slide, nos diz assim, lembrar de que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Steve Jobs, um homem aí, um grande empresário, um homem de uma inteligência, de uma capacidade muito grande. Ele deixa esse pensamento e ele coloca esse pensamento numa conferência que ele fez em uma faculdade. Ele estava lá numa faculdade quando ele vai e faz essa colocação. Em 2015, não tem tanto tempo assim, estamos em 2018, 3 anos atrás, em 2015 ele faz essa colocação. Colocação que é muito importante, lembrar que estarei morto em breve. Lembrar que estarei morto em breve. E é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Então eu tenho que tomar grandes decisões agora, enquanto eu posso, enquanto eu estou vivo, porque depois de morto ninguém tem condições de tomar nenhum tipo de decisão. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, nos fala ainda assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, reafirmando aquele versículo que eu disse anteriormente: se quiserdes me ouvir, lhes darei o melhor desta terra. Agora em Jeremias nos fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é Deus falando. Os planos que Ele tem para cada um de nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Planos de fazê-los prosperar. Enquanto muitas pessoas acham, muitas pessoas acreditam que basta ser cristão, que esse negócio de prosperidade é coisa lá para pentecostal, é coisa lá para outras igrejas, mas é a palavra do Senhor. É o Senhor que fala a nível de uma prosperidade e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um futuro. Se muitos debruçassem sobre este versículo de número 11, Jeremias 29, 11, sabe, fala assim: poxa, Deus Ele tem um plano para a minha vida e tem um futuro também. Então o que eu preciso fazer com base nessas informações? Eu preciso seguir mais o que Deus tem, o que Deus quer para a minha vida, porque Ele tem um plano, Ele tem um futuro para mim. Nós podemos até traçar um plano, podemos traçar planos, traçar metas, tentarmos observar a nível de futuro, mas nós não sabemos se iremos alcançá-lo. Mas Deus, Ele sabe, Ele fala aqui, que Ele tem plano e sabe a respeito do teu futuro, do nosso futuro. Tomar decisões importantes, focar naquilo que realmente importa, minimizar os arrependimentos, viver de maneira mais plena. Nós precisamos ver isso em nossas vidas, tomar decisões importantes. Eu quero uma vida plena, eu quero uma vida melhor.
Quer uma vida melhor? Falei na semana passada aos irmãos que às vezes as pessoas vêm para a igreja num culto de quarta-feira. Antigamente dávamos o nome de culto de doutrina. Antigamente dava-se o nome de culto de doutrina. Mas nas quartas-feiras é um dia de aprendizado também para o nosso dia a dia, para a nossa vida secular. Então, de repente, alguns irmãos podem pensar assim, poxa, não estamos mais estudando a Bíblia. Sim, estamos estudando a Bíblia. Mas eu quero passar uma ideia para os irmãos de colocarmos em prática aquilo que nós estamos lendo, para que haja uma melhora na vida de muitos irmãos, ou de todos, uma melhora na vida de todos. Se você já tem uma vida, uma boa vida, o Senhor quer te levar para a excelência. Quer te levar para a excelência. Então, o que eu preciso fazer? Tomar decisões importantes, ok? Já está aí na folha dos irmãos. Tomar decisões importantes, focar naquilo que realmente importa, minimizar os arrependimentos e viver de maneira mais plena. Então, é justamente isso que o Senhor, Ele quer de cada um de nós. Agora, nós vamos começar a preencher aí a nossa folha. Como que nós podemos, o que nós podemos fazer? Quais são as 5 decisões para vivermos uma vida plenamente? Vamos começar a preencher, vamos começar a observar algumas coisas que precisamos fazer. Em primeiro lugar, seja grato, sempre. Grato, sempre. Agradeça sempre o Senhor, decisão de gratidão. Não está aí dentro dos slides, mas gostaria que o João colocasse para nós, se for possível. Jó, capítulo 1, versículo 21. Porque não importa as circunstâncias, sempre haverá motivos para agradecermos ao Senhor. Sempre haverá motivo para agradecermos ao Senhor. Falei no princípio que pelo fato de nós regressarmos do trabalho, regressarmos da escola, regressarmos da faculdade, de estarmos aqui, já é um momento de agradecimento ao Senhor. E Jó, capítulo 1, versículo 21, nos fala assim: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o louvou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma situação difícil na vida de Jó. Jó passou por momentos muito difíceis. Davi também passou por momentos terríveis, principalmente no momento em que um filho dele morre, ainda bebê. Ele passa por momentos dificílimos. E aqui agora ele começa a falar, né, em Jó, capítulo 1, ele fala assim: olha, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu não sei se você tem agradecido ao Senhor por alguma coisa que Ele fez pela sua vida. Eu não sei se você já parou hoje, para agradecer ao Senhor. Nós, às vezes eu falo nós, me perdoem, mas muitas pessoas têm o hábito de orar quando vai sair para viajar. Vai sair para viajar, ora, Senhor, que nos leve, que Tu seja o motorista por excelência, coloque os Teus anjos nessa estrada e prepare esses caminhos por onde nós passaremos, né? Aí chegamos ao destino. E aí? Muitos não agradecem. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu cheguei. Muito obrigado porque eu cheguei. Muito obrigado. Isso também ocorre pela manhã quando nós saímos para trabalhar. Nós pedimos ao Senhor proteção e também quando nós regressamos, muitos também não agradecem ao Senhor. E o Senhor espera de nós, espera que nós sejamos filhos gratos por tudo quanto Ele tem feito a cada um de nós. É só parar e observar a sua vida quando você chegou à maioridade e o nível que você está agora. É só parar e analisar. Comece a analisar a sua vida, sabe, por alguns segundos. Olha, eu era desse jeito e agora eu estou assim. Materialmente, vida material, no seu dia a dia, no teu cotidiano. E também passamos para a vida espiritual. Veja quem você era no princípio e agora a maturidade que você já alcançou, que nós já alcançamos. Isso tudo é motivo para agradecermos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela vida do meu filho.
foi para a escola, já regressou, saiu para estudar, já voltou. Muito obrigado, Senhor. Então nós precisamos ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, às vezes nós não entendemos, sabe, algumas circunstâncias, algumas tempestades, alguns ventos que surgem em nossas vidas. Nós não entendemos. E começamos a reclamar, falar igual a esposa de Jó, assim, abandona esse teu Deus, né? Vira as costas para esse teu Deus, que Deus é esse? Aí vieram os amigos de Jó, assim, olha, você errou em alguma coisa. Mas Jó sempre ali, sempre firme diante do Senhor, agradecendo a Deus. Então, o que o Senhor espera de cada um de nós é que sejamos gratos. Seja grato sempre. Sempre que você puder, agradeça ao Senhor. Essa é a primeira atitude para que você alcance uma vida plena. Porque o Senhor espera isso de cada um de nós. Uma gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque ouviste e atendeste a minha oração. Muito obrigado. Nós não gostamos quando alguém chega para você e fala assim, olha, obrigado, hein, por aquilo que você fez. Muito obrigado. Nós gostamos disto. Não que aquilo vá massagear o teu ego, mas nós gostamos do reconhecimento da pessoa. O reconhecimento que a pessoa teve, porque você fez alguma coisa por aquela pessoa. E aquela pessoa voltou e te agradeceu. Imagine o nosso Deus. Imagine Deus, né, olhando para a nossa vida, para as nossas vidas. Você recém-nascido, tomando aquele montão de vacina tríplice, né? Não, na época, não sei se tem ainda hoje, vacina tríplice, né? Tomando aquela vacina, você, de repente, alguns foram parar no hospital por causa de pneumonia, que criança é acometida com facilidade de pneumonia. E aquele filho foi crescendo, foi se fortalecendo e está aí ao teu lado hoje. É motivo de agradecermos ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Até aquelas pessoas que têm um filho ou têm uma filha tem um professor aqui lá perto de casa, que ele tem uma filha especial. E ele não é evangélico. E conversando com ele, ele falou o seguinte, Cláudio, Deus só dá filhos especiais para pais especiais. Deus só dá filhos especiais para pais especiais. E eu achei interessante, aquele rapaz não é evangélico. Ele sabe que eu sou evangélico, mas ele não é evangélico. É uma forma dele estar assim, eu agradeço a Deus pela vida da minha filha. Agradeço a Deus pela vida da minha filha. Surgem circunstâncias difíceis, surgem circunstâncias que às vezes nos entristecem, surgirão. Mas eu tenho que agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Até porque o próprio apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então eu tenho que agradecer a Deus. Mas pastor, eu estou passando por um momento difícil, meu irmão. Agradeça o Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, olha, Jesus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Em seguida, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, a palavra nos diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias. Não no melhor momento da sua vida, naquele auge, né, como você está aqui no topo, né? Não, vou agradecer a Deus porque eu estou aqui nesse topo, né? Alcancei esse nível aqui, eu vou agradecer. Temos que agradecer, família, vamos reunir aqui, vamos agradecer a Deus. Mas quando vieram os vendavais também, as adversidades da vida, agradeça ao Senhor. Senhor, eu sei que isso aqui não vai durar para sempre. Eu sei que Tu estás comigo aqui neste barco. Eu sei que nós não estamos sozinhos. E aí, Paulo escrevendo ao povo de Tessalônica, ele fala assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade de Deus, que você seja grato a Ele. Essa é a vontade do nosso Senhor. A segunda decisão para termos uma vida plena, para vivermos plenamente, viva de maneira generosa. Viva de maneira generosa. Aí nós começamos a observar que onde você
pode contribuir com a sua generosidade? Até que ponto você pode, ou já pôde, contribuir sendo generoso? A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. O quanto você tem sido generoso? A generosidade não é só dentro de casa, é fora de casa também. Vez por outra nós sabemos assim, está escrito na testa da pessoa que ela está querendo, utilizando um jargão popular, um adágio popular, está querendo te dar uma volta. Mas você acaba de ler um texto bíblico, e você acabou de ler um texto bíblico que fala sobre amor. E logo em seguida surge alguém diante de você pedindo um auxílio. E aí? E aí, mediante aquilo que você leu, mediante aquilo que você pregou? Esse fato aconteceu também na quarta-feira passada. Semana passada aconteceu isso. Eu já desci e falei assim, pensando, Senhor, mais um. Mas eu acabei de pregar lá em cima sobre amor. Acabei de pregar sobre amor. Eu vou dar uma desculpa para essa pessoa, mandar essa pessoa embora, falar que não tem como ajudar. Então, de que forma você tem sido generosa ou generoso? Com outras pessoas e também dentro do reino de Deus. De que forma você tem agradecido ao Senhor dentro do reino dele? O escritor sagrado ainda fala assim, ó, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? Que darei eu ao Senhor? Eu creio que muitos precisam se dar ou se doar mais para a obra do Senhor. Mas não é trabalhar assim, olha, eu estou trabalhando por demais, olha, eu estou trabalhando na obra do Senhor, mas por causa do homem, por causa da igreja. Mas pela obra do Senhor, pelo Senhor. O que eu tenho feito, o que nós temos feito? Ah, pastor, eu não sei fazer grandes coisas, mas o pouco, o mínimo que você sabe, que você conhece, já é o suficiente, porque Deus sonda o coração. Ele sonda os nossos corações. Então, o mínimo que você possa colocar em prol do reino, já tem um tamanho enorme para o Senhor, porque Ele sonda o teu coração, Ele sabe das suas condições. Então, queridos, viva de maneira generosa. Se eu quero viver uma vida plenamente, a segunda decisão aqui é ser generoso. Seja generoso. Dentro da igreja, observe, já é um assunto do conhecimento da igreja. Todos nós temos um dom, 2 ou 3, no máximo 3. Mas desses 3, temos colocado em prática? Temos habilidade, Deus nos dá habilidade. Eu tenho colocado essa habilidade em prática? Ou o conhecimento adquirido, eu pego e coloco na gaveta? Isso às vezes ocorre com muitas pessoas que estudam, pedem a Deus para ingressar, para passar num vestibular, pedem a Deus para ingressar numa faculdade, e pede a Deus para dar sabedoria dos altos céus, para passar a cada semestre, está passando, e pum, chegou a formatura. Uma vez formado, e agora? Eu sento no banco e não contribuo com nada. Eu não coloco em prática aquilo que eu tanto pedi a Deus, aquilo que Deus me auxiliou, aquilo que Deus me deu. Então, eu posso contribuir, eu posso ser generoso desta forma também. Tem um conhecido que é membro desta igreja, foi para a faculdade, fez o curso de Direito, saiu bacharel, fez a prova para a OAB, passou, e aí mandou um recado para mim. Fala com o pastor que estou me colocando à disposição da igreja para poder ajudar naquilo que for possível dentro da minha área. Precisa de dinheiro? Não precisou de dinheiro.
Não, o importante é você estar aqui, estar contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, aí sim tem valor para Deus. Não é só isso que Deus quer. Deus olha para você, para a pessoa, para a pessoa. Só que nós valorizamos mais coisas do que pessoas. E essa pessoa chegou e se ofereceu. Disse, olha, vou colocar em prática. Está usando de generosidade para com Deus. Porque reconheceu que Deus o ajudou a chegar naquele ponto ali. Houve uma contribuição divina para chegar ali. Não, me formei, agora estou num outro patamar, estou num outro nível. Eu vou buscar uma igreja lá no centro, uma igreja, né? Uma igreja que tem um nível intelectual, um nível maior. Eu vou procurar uma outra igreja. Às vezes acontece isso. Mas as pessoas esquecem essa parte de generosidade, agradecer a Deus também nessa área, naquilo que Deus habilitou, naquilo que Deus, sabe, deu o dom para que ela desenvolvesse. Então, para que eu tenha uma vida plena, para que eu alcance essa vida plena, essa segunda decisão é viva de maneira generosa, não apenas dentro do mundo espiritual, mas no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Uma outra questão está aí no capítulo 20 de Mateus, versículo de número 28. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem que não veio para ser servido, era Filho de Deus. Poderia tranquilamente ficar assentado e falar para os apóstolos, ó, vocês vão lá, tragam comida para mim, vocês vão lá e procurem o melhor alimento para me servir. Mas ele veio para servir. Ele veio para ajudar as pessoas. Então isso está em Mateus capítulo 20, versículo de número 28. O Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Aí continuando, Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 35, nos diz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que em receber. É tão bom quando você pode contribuir com alguém, quando você pode ajudar alguém. E a situação é tão assim, é tão confortável, que às vezes você, quando você faz de todo o coração, você nem lembra. As pessoas depois chegam para você e falam assim, poxa, eu sou muito grato, porque tal dia você me ajudou assim, você fala, não lembro, não tenho lembrança disso. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu lembro, porque você, na época que eu estava precisando, você me ajudou. Então, generosidade, há necessidade, existe a necessidade de sermos generosos. Peter Marshall, ele diz o seguinte, a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Foi o que falamos ainda há pouco. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Albert Schweitzer, ele diz o seguinte, não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei, os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. São os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Vamos falar isso dentro do reino de Deus. Procurar um meio de servir. De que forma eu posso contribuir? De que maneira eu posso ajudar no reino de Deus? Eu gosto muito de frisar essa parte, não é ajudar a igreja a ter a visão assim, uma microvisão, mas uma macrovisão. De que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso contribuir no reino de Deus, aqui nesta igreja. Então, Albert, ele vem falando a respeito disso. Realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Um meio de servir. Todos nós podemos fazer alguma coisa dentro do reino de Deus. Já pedi para os meninos colocarem lá embaixo
naquele totem, nós temos 2 totens lá embaixo, e deixarmos por 15 ou até um mês, se for necessário, ali alguns ministérios. Dos nossos 5 ministérios, colocar ali todas as equipes que compõem aquele ministério, que compõem aquele propósito, e colocar embaixo: há vagas. Há vagas. Nós encontramos, às vezes, em algumas empresas, né, não há vagas. Mas encontramos em algumas empresas, há vagas. Então, existe vagas para todos dentro do reino de Deus aqui na face da terra. Existe. Existe. A terceira decisão a ser tomada: ame sem parar. Ame sem parar. E aí nós temos em seguida Mateus 22, versículo de 37 a 39, que nos diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Às vezes nós temos assim alguns pensamentos de amar ao próximo como a si mesmo, mas pensamos a nível de vizinhos. A nível de vizinhos. Pensamos a nível de parentes. A nível de parentes. Mas quem está mais próximo a você? É sua esposa, seus filhos. Esses estão mais próximos de você ou a você. É lógico que nós temos que amar também as demais pessoas, mas eu tenho que olhar para dentro da minha casa. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa. Eu estava assistindo, ontem, a irmã Nina estava assistindo um determinado programa, ontem, e falou: Cláudio, vem ouvir isso aqui. O que foi? Ela estava gravado o programa, né? Ela voltou e colocou lá, era uma dupla sertaneja, né, que estava num determinado programa, e um dos pais falando a respeito, falou a respeito dos filhos, enalteceu o filho, enalteceu a filha, não, porque minha filha vai ser uma cantora, aí passou um videoclipe da filha, mas o outro falou o seguinte: o meu filho, desde novinho eu vi meu filho com algumas dificuldades. Eu fui observando mais, cada dia mais, e aí eu constatei que ele tinha uma dificuldade. Mas eu o amo, porque ele é meu filho. E aí mostrou a foto do filho, já com mais de 18 anos de idade. Mas eu o amo porque ele é meu filho. Eu o amo. Então, quando o Senhor fala aqui no Evangelho de Mateus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Qual o tipo de amor que temos demonstrado para aqueles que estão dentro da nossa casa? Qual o tipo de amor que temos demonstrado para a nossa esposa, para o esposo? Qual tipo de amor? Que tipo de amor temos demonstrado? De repente, aquela pessoa pode não ser aquilo que você esperava que fosse. De repente, a pessoa não pode ser aquilo que você esperava que fosse. Mas você tem que amar aquela pessoa. Se Deus foi capaz de amar o mundo, por que você não pode amar aquela pessoa que está ao seu lado? De repente você pode até não concordar com aquilo que ela faz, com o que ele faz. Foi o que aquele entrevistado falou, estava falando na televisão ontem. Ele não concorda com aquilo que o filho dele faz. Mas ele falou que amava. Que amava. De repente algum irmão ou alguma irmã pode estar pensando assim: poxa, pastor, se eu soubesse o que eu tenho lá em casa, o senhor não estaria falando isso. Não importa o que você tem em casa. Não importa. Mas é um mandamento de Deus. Você tem que amar. Tem que amar. E esse amor, ele não se estende
apenas, ele não é restrito apenas para dentro da sua casa. É como se você jogasse uma pedra num lago praticamente de água parada. Com o passar do tempo vai aumentando aquele círculo, aquele círculo vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. Então o amor que o Senhor coloca em nossos corações tem que ser assim. Começar com aquele próximo, que é os que estão dentro da nossa casa, e ir aumentando, e aumentando. E de repente chegando a pessoas que nós nunca imaginaríamos de conhecer um dia, que são os irmãos da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo. O amor tem que se fazer presente também, principalmente aqui dentro. Aqui dentro. Porque nós somos um em Cristo Jesus, nós somos uma família. Nós somos uma família. E é entristecedor quando uma pessoa, ela não consegue conviver na mesma igreja e até sai da igreja, vai para uma outra igreja por causa de um determinado irmão ou determinada irmã. A ideia aqui, sabe, o amor faz com que você busque essa pessoa, o amor faz com que você busque essa pessoa para trabalhar o relacionamento. Porque sem amor, dificilmente haverá um bom relacionamento. Então, até um momento para nós refletirmos, né, para nós pararmos e começarmos a analisar, será que eu já demonstrei alguma falta de amor com algum irmão da igreja, com alguma irmã da igreja? Ah, mas foi ela que errou, eu não vou amar, ela que tem que vir me pedir perdão, ela que tem que vir falar comigo, ou ele tem que vir falar comigo. Enquanto eu não vier, eu não perdoo. O caminho não é esse, o caminho é o caminho do amor. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz, perdoem porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, nos fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Rick Warren, ele diz o seguinte: a melhor expressão do amor é o tempo. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. É agora. Ah, eu ainda tenho uma coisinha dentro de mim que me incomoda, eu não consigo. Mas o melhor momento para amar é agora. É agora. Demonstre amor. Mais uma vez, de repente você até não concorda com o que aquela pessoa fez, mas demonstre que você a ama. Demonstre que você a ama. Às vezes nós, quando nossos filhos eram mais novos, nós dávamos palmada, né, uma palmadinha, dava uma chinelada, e depois vem cá. Papai te ama, mamãe te ama. Nós fazíamos isso antigamente. Nós não concordávamos com o que eles tinham feito. Mas nós demonstrávamos em seguida o quanto nós o amávamos. O quanto eles eram queridos por cada um de nós. Então o amor, sabe, ele tem que acontecer dentro da nossa casa, dentro da minha família, tem que acontecer a nível dos meus parentes, dos amigos íntimos, mas também aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, é dentro da igreja do Senhor Jesus. Não estou falando aí da PIB de Bom Pastor, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral. Porque é, entre aspas, comum, irmãos na igreja não falarem com o outro. Comum. Os irmãos já vieram de outras igrejas, têm essa experiência. Dessa igreja mesmo, tem essa experiência. Antes de eu chegar aqui nesta igreja, vocês tiveram essa experiência também. Então eu tenho que demonstrar amor aqui dentro. Imagine quando nós chegarmos no céu. Imagine. Ah, Senhor,
Não, Senhor. Estava tudo muito bem até agora. Mas a Rose subiu, Senhor. A Rose subiu, Senhor. Estava tão bom até agora, Senhor. A Rose subiu. Por quê? Ela aprontou comigo lá embaixo, Senhor. Como é que tu permite que ela fique aqui vivendo eternamente do criaste para cada um de nós, desde a fundação, desde lá do início, ela vai viver aqui? Não tem como. Se nós somos um em Cristo, se nós desfrutaremos do mesmo céu, seremos beneficiados pelo mesmo Deus, estaremos vivendo com Deus, convivendo com Deus. Como que nesse laboratório que é aqui, esse laboratório é o local de nos prepararmos. Aqui é o lugar, há um laboratório para nos prepararmos, para buscarmos, sabe, intensificar mais este amor. A quarta situação, ou quarta decisão para viver plenamente é libere perdão. Aí a decisão de perdoar, libere o perdão. É impossível viver plenamente carregando fardos de falta de perdão. É impossível vivermos plenamente carregando os fardos da falta de perdão. Você quer ser feliz por um instante? Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Porque às vezes fala assim, consegui, me vinguei, sinto aliviado, agora eu estou tranquilo. Então, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Quer ser feliz para sempre, perdoe. Então, libere o perdão. Eu sei plenamente que o que muitas pessoas fizeram ou fazem na sua vida, de repente, você fala assim, pastor, não tem como perdoar. Não, tem como perdoar sim. Tem como perdoar. Em Marcos, capítulo de número 11, versículo 25 e versículo 26, nos fala assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Não está falando aqui, talvez, quem sabe, Deus não perdoará o seu pecado. Mas é bem categórico aqui no Evangelho de Marcos. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O negócio é sério. Eu tenho dificuldade em perdoar, pastor. Eu tenho dificuldade em liberar perdão. Irmão, se tem dificuldade, busque um meio, um mecanismo, busque ajuda, para que você encontre um caminho para poder liberar o perdão para essa pessoa. Porque você vai viver, nós iremos conviver com esse fantasma no resto da vida. Se eu não consigo perdoar alguém, eu vou conviver com esse fantasma. Às vezes as pessoas, a pessoa que te magoou, até esqueceu o que te fez. Mas todas as vezes que você olhar para aquela pessoa, você vai falar assim, que danado está ali, aquela danada está ali. Eu vou atravessar a rua só para não ver essa pessoa. Quando você quer se vingar, quando você guarda o ódio no seu coração, existe um ditado que diz que você toma um veneno esperando que a outra pessoa morra. Você toma um veneno esperando que a outra pessoa morra. Quando você guarda essa mágoa no coração e fala assim, eu não vou perdoar. Eu jamais vou perdoar. Como que você jamais irá perdoar se Deus te perdoou? Mais uma vez relendo Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados.
Ah, pastor, será que está assim no original, queridos? É assim que está na Bíblia. Pode buscar qualquer tradução. Pode buscar em qualquer versão. Qualquer versão. É mandamento divino. Perdoe. Perdoe. Libere o perdão. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Se o Senhor Deus teve e tem misericórdia de cada um de nós, a própria palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Todos os dias. De tão bonzinho que nós somos. De tão bonzinho que o ser humano é, a causa de não sermos consumidos todos os dias. Ele não fala que é uma vez no mês, lá, errou uma vez no mês, errou 2 vezes no mês, mas ele fala todos os dias. Todos os dias. Então vamos trabalhar essa área. Trabalhe essa área dentro de você. É uma coisa assim meia sistêmica. Mas trabalhe essa área dentro de você. Sobre liberar perdão. Vamos juntos, vamos caminhar. O que não falta é material. O que não falta é material para isso. Tem material lá embaixo. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos estudar juntos a respeito deste assunto. Tem material lá embaixo que fala sobre perdão. Mas eu preciso colocar primeiro, assentar isso no meu coração. Ter essa atitude. Não, eu vou perdoar. Não estou conseguindo. Está difícil. Mas eu vou trabalhar nessa área para poder estar em paz comigo mesmo e estar em paz com Deus também. Estar em paz com Deus. No Salmo 96, versículo de número 5, nos diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Rico em graça para com todos os que te invocam. Senhor, eu preciso de ajuda. Martin Luther King, ele disse o seguinte, a certa feita: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Cria uma situação para nós reiniciarmos algo que nós interrompemos ou que abortamos no meio do caminho. É isso que Martin Luther King está falando. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Para o reinício. Relacionamento rompido? Vamos trabalhar, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, me dê forças, me dê condições. Porque eu quero ser um cumpridor da tua palavra. Tertuliano já dizia o seguinte: você quer ser feliz por um instante? Falamos ainda há pouco. Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tertuliano, essa frase é de Tertuliano. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Perdoe. Porque as pessoas que têm essa facilidade, que buscam perdoar, dificilmente você vai ver essa pessoa assim rancorosa. Dificilmente. E vai estar sempre bem com todos. Sempre bem com todos. Irmão, eu te fiz alguma coisa, eu sei que te machuquei, te magoei. O que foi, irmão? Calma, fique tranquilo. Aquiete o teu coração. Aquiete o teu coração, irmão. Primeiro, que Deus já te perdoou. E segundo, que eu já te perdoei também. Eu já te perdoei também. A quinta e última situação para uma vida, a quinta decisão para uma vida plena, ou para termos uma vida plenamente, é confie em Deus. Confie em Deus. Confie nele, porque Ele pode te ajudar muito em todas essas áreas. Áreas que você está passando por algum tipo de dificuldade, confie em Deus. É decisão de fé. Pastor, tudo isso que o senhor falou é muito difícil, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É uma questão de fé. Eu creio que Deus vai me ajudar nesta área. Eu creio que eu terei uma vida plena. Eu creio que eu terei uma vida muito melhor daqui para frente, que Deus vai me ajudar, que eu vou avançar em todas as áreas, em todos os níveis. É uma questão de fé.
De fé e atuação também. Eu tenho que ter atitude também. Pois estou convencido de que, o texto bíblico, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Então, para que tenhamos uma vida plena, confie em Deus. Porque nada dessas coisas que nós lemos aqui em Romanos, na carta ao povo de Roma, vai nos separar do amor de Deus. E João também 3,16 é um versículo que nós conhecemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo. Concluindo, Jesus é aquele que nos dá motivo para sermos gratos, que nos habilita a vivermos de maneira generosa, amando, perdoando, cheio de fé. Cheio de fé. Jesus é aquele que nos dá motivos para sermos gratos, que nos habilita a vivermos de maneira generosa, amando, perdoando e cheio de fé. 5 decisões, fechando, 5 decisões para viver plenamente. 5 decisões. O que não está tão longe, tão distante, tão afastado de cada um de nós. São coisas simples, se os irmãos observarem na folha. São coisas simples que nós podemos fazer. O pastor tem área aqui que está meio difícil para mim. Mas pela fé você consegue. Pela fé muitos conseguiram, pela fé você há de conseguir também. Jesus é aquele que nos dá motivos para sermos gratos, que nos habilita a vivermos de maneira generosa, amando, perdoando e cheio de fé. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor continue, a agir em nossos corações para que tenhamos uma vida plena, para que possamos desfrutar, de tudo quanto o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, nós queremos te render graças, ó Pai, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te somos gratos, ó Senhor, pela nossa salvação. Te somos gratos, ó Senhor, pelo teu amor para conosco. Te somos gratos, ó Senhor, pelas habilidades, pelos dons que tens dado a cada um de nós. Te somos gratos, ó Senhor, pela facilidade, pela generosidade que existe dentro de cada um de nós, ó Senhor Deus, em contribuirmos de alguma forma na vida de uma outra pessoa, quer seja na vida espiritual, quer seja na vida financeira. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque agindo dentro da tua palavra, cumprindo as tuas orientações, os teus ensinos, ó Senhor, poderemos desfrutar, ó Senhor Deus, de uma vida melhor, ó Pai. E muitos de nós, ó Senhor Deus, muitos dos teus filhos, espalhados pela face da terra, não somente nesta igreja, mas espalhados pela face da terra, estão vivendo de uma forma como não gostariam de viver, de estarem experimentando esse tipo de vida, ó Senhor Deus. A tua palavra nos diz que tu veio, ó Senhor Deus, vieste para nos dar uma vida, ó Senhor Deus, uma vida plena, uma vida de alegria, ó Senhor Deus. E por isso nós estamos te suplicando neste momento, que o teu Espírito Santo nos auxilie, ó Senhor Deus, aquele que habita em cada um de nós, ó Senhor. Venha nos auxiliar nessas áreas, ó Senhor Deus, áreas difíceis de colocarmos em prática, de muitos colocarem em prática. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.